Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, no versículo 12, está escrito assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, consolida essa palavra, Pai, em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e que ao final possamos sair daqui, meu Deus, motivados a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer, a crescer na fé, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a deixar o que for preciso para seguir o Senhor bem de perto, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nessas últimas quartas, nós temos pregado sobre crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então nós separamos vários assuntos, desde o basicão, para quem está chegando agora, até aqueles que já têm bastante conhecimento. Então a gente está passando por vários pontos, né, da doutrina bíblica, bem assim congregacional. Nós esbarramos com aquela palavra ali, batismo. E às vezes nós não sabemos qual é o significado, qual é o simbolismo, não sabemos porque, agora eu vou falar alguma coisa que a Eliane pode ser que ela venha a rir e só ela vai entender, eu acho, porque nós batistas batizamos, ela falei que ela ia rir, nós batistas batizamos por imersão, né, e não por aspersão. Então às vezes a gente não sabe por que a gente batiza por imersão. É porque Jesus batizou por imersão, que é aquele batismo onde a gente mergulha a pessoa dentro da piscina, dentro da água, dentro do rio, né? Aqui é a piscina, né? Até chegar, até a gente ter, sei lá, o batistério, mas enfim, mergulha a pessoa ali. Por que é feito assim? Porque há um símbolo através dessa forma, que é quando a pessoa ali desce as águas, ela então deixa também um monte de coisa para trás, ou está disposta a deixar o velho homem para trás, e quando a gente traz ela de volta, é como se ela nascesse de novo. Mas é um símbolo, né? O batismo ali é um símbolo para a glória de Deus. Ainda bem que a Luísa está em casa, né? Quem está aqui sabe do que eu estou falando. Então, é um símbolo. Mas por que Jesus batizou assim? Porque lá em Atos tem registros de várias pessoas sendo batizadas dessa forma, o eunuco, inclusive. Então, por isso, nós batizamos por imersão. Há outras denominações que batizam por aspersão. Joga a aguinha lá na testa da pessoa, né? Conforme eu fui batizado quando eu nasci. Mas há denominações evangélicas que fazem assim também. Mas nós não fazemos assim. Nós apresentamos a criança, assim que ela nasce, passou um pouquinho, e depois, quando ela tiver consciência, ela crê em Jesus, ela está disposta a viver essa nova vida, então ela vai se batizar. E o batismo, então, é isso, né? Olha, tendo sido sepultado, o batismo é como se fosse um sepultamento. Eu sei que quando a gente batiza, nós não temos 100% da consciência do que é a vida cristã, claro, óbvio, né? Não temos mesmo. Às vezes passamos por um curso, um discipulado para batismo, mas nós não temos. Mas aí nós vamos caminhando, vamos congregando, mas o básico a gente entende que eu vou deixar a minha velha natureza para trás. Eu não vou ser guiado por ela, agora eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, e ali como se eu estivesse sendo sepultado, mas mediante a fé no poder de Deus eu vou viver, não é, uma nova história. O batismo então, ele é a nossa identificação com o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele também, Ele batizou, Ele morreu e Ele ressuscitou. Então, quando nós batizamos, para quem, assim como eu e para quem ainda vai, como se nós estivéssemos identificando com o nosso Senhor Jesus. Ele assim fez, decidindo viver no Espírito. E é uma decisão, não é? Quando a gente batizou, é uma decisão. Na ceia, às vezes a gente lembra do nosso batismo, né? Às vezes em algum momento, e nós não podemos esquecer. Porque o batismo, ele foi uma aliança. Essa aliança não está aqui no meu dedo para enfeitar o meu dedo. Ela está aqui para lembrar para todos, para mim, para quem nem sabe quem eu sou, passa na rua, vai que brilha lá, para lembrar que eu tenho uma aliança de casamento. Né? E assim são as alianças
que nós fazemos, que nós temos, tem alguma coisa que vai nos lembrar que nós temos uma aliança. E com Jesus nos lembra o batismo. E a gente rega essa aliança participando da ceia, né? Então, congregando, buscando a palavra de Deus, e assim o Senhor ele vai fazendo. Então, o batismo significa isso, né? Quando submerge ali, é como se nós estivéssemos deixando, né, assim, uma outra vida. É fácil? Não é não, mas é uma decisão, aonde nós vamos lutar para vencer. Olha, eu não vou mentir, eu não vou buscar conteúdos ilícitos na internet, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou mais, isso aqui eu não vou fazer, esse tipo de palavra, enfim, é uma decisão, é um processo, né, de transformação. Aí a gente vem para a igreja, eu lembro da minha fase, vem para a igreja, a gente ora, fala, Senhor Jesus, eu não quero isso mais para mim, agora eu quero viver a palavra de Deus, eu quero, faz isso. Aí chama o líder, chama o pastor, ora comigo, e a gente, e depois a gente vai crescendo, desenvolvendo, aí surge o dom, o ministério, Deus vai trabalhando na nossa vida. Então assim é a palavra de Deus. Aqui em Romanos, e aí a gente nós estamos abrindo vários versículos, e talvez você, pastor, já estou batizado há muito tempo, o que eu tenho que ouvir tudo isso? Para a gente poder até contar para alguém, a pessoa não entendeu, ela batizou na fé católica e acha que aquilo está resolvido. Não está resolvido. Ela batizou na fé evangélica, acha que está salvo para o resto da vida, está pronto aquilo ali. Não, não é aquilo ali também. É o início de uma caminhada. E nós, a igreja, precisamos conhecer, saber, ser relembrado. Então, Romanos, no capítulo 6, o versículo 1, eu vou ler até o 11. Né? Romanos 6, 1 ao 11. Olha o que Paulo escreveu para uma igreja que já estava batizada. Certo que tinha alguns lá, provavelmente, que não era batizado, mas ele escreveu para a igreja toda. Então eu vou pensar aqui que tinha muita gente aqui que já era, né, já tinha passado pelo batismo como nós, e nós precisamos refletir sobre. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha, é uma pergunta interessante. De modo nenhum já respondeu. Agora ele faz uma outra pergunta. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque o batismo significa morte para as coisas do mundo. Né? A gente batiza lá, às vezes não tem toda a consciência, às vezes batiza até sem saber. Tem denominação que a pessoa chega lá, fala, eu quero batizar, entra com ela na água, entrega o cartãozinho de dízimo para ela e é glória a Deus. Ontem veio uma pessoa aqui entregar um dízimo para mim, eu falei assim, olha, eu vou receber, nenhum pastor é doido de mandar o dízimo embora, mas eu queria tanto você aqui na igreja, senhor. Falei com ele, é um jovem, eu falei, eu queria tanto você, mas se você está entregando o dízimo, então você está vindo, tá bom, está aqui, vou orar com você aqui agora. Acho que foi ontem, não, foi anteontem, foi ontem, sei lá, acho que foi ontem na hora do almoço. Então, né, aí é isso, é a pessoa, né, que nós queremos, é a pessoa, o resto vem junto, mas é a pessoa. Então ele falou, como é que nós vamos viver? Né? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados, todos nós, na sua morte. Batismo significa morte para as coisas do mundo, e à medida que a gente vai enchendo de Deus, nós vamos declarando essa morte todo dia, a gente consegue, porque por mais que a carne ou a alma quer, o Espírito sendo fortalecido, nós vamos conseguir sim, a cada dia nós vamos conseguir sim, uma vitória atrás da outra. Fomos, pois, versículo 4, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é isso que é a proposta do Evangelho. A gente chega de uma forma e vamos deixando, permitindo Ele fazer a obra na nossa vida, e aí nós vamos andar em novidade. Quer dizer, eu vou fazer de um jeito novo. Eu vou fazer de um jeito novo. O meu vocabulário muda, o que eu assisto na televisão, os meus gostos vão mudando, e o que não muda a gente vai orar até mudar. É um processo de conversão. A gente não entra pronto, mas à medida que eu vou conhecendo a palavra e eu vou conhecendo o que é o Evangelho e a vontade de Deus,
nós vamos orando até nós. Ele nos ama, foi o que nós cantamos aqui. Ele nos ama, mas Ele nos quer de uma forma nova a cada dia. E se a gente confiar nele, se a gente batalhar, se a gente orar, se a gente buscar ajuda quando necessário, nós vamos conseguir em nós. Porque este é o evangelho que eu conheço, que está escrito aqui. Não é possível que essa Bíblia não funcione. E ela funciona. Se a gente orar, falar, Senhor, me ajuda, Senhor, vem no meu encontro, eu quero viver o que está escrito na Tua palavra a meu respeito. E nós vamos conseguir viver em nome de Jesus. Nós não podemos comparar ninguém com ninguém. Cada um tem a sua história, a sua busca, né? Os seus pontos fortes e os pontos fracos. Mas se a gente orar, nós vamos conseguir viver a palavra de Deus que diz isso, viver em novidade de vida. Aí algumas coisas que a gente gostava, a gente perde até o gosto. Por quê? Porque a gente começa a buscar tanto a Deus, que algumas pessoas vão falar que a gente virou fanático, que a gente está bitolado, que a gente resolveu ficar religioso, mas não é isso. É porque nós estamos buscando o Deus da verdade e ser cheio dele. Só assim nós iremos construir famílias felizes e bem-sucedidas. Por que concentrar nas crianças e nos adolescentes? Já que as crianças não estão aqui, né? Nós estamos botando fogo nos adolescentes. Só assim teremos famílias felizes e bem-sucedidas. Amém? Só assim. Então, é o que Paulo escreveu aqui aos irmãos lá em Roma. Ali, quando eu fiz a aliança, morreu alguma coisa. Então, eu tenho que mandar fogo e matar mesmo o que precisa morrer em nome de Jesus para viver o evangelho, porque não é automático. Não é automático. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, se a gente pegar esse versículo e orar assim para o Senhor Jesus: Pai, na tua palavra diz que o dia que eu batizei, eu crucifiquei o velho homem lá na cruz pela fé, e eu não quero viver preso no pecado, e ela diz que eu não vou servir ao pecado como escravo, porque eu morri para o mundo ali naquele dia. Eu tomo posse dessa palavra, que o Senhor Deus possa dar vida onde o Senhor precisa dar vida dentro de mim, e que o Senhor faça morrer o que ainda está vivo e me atrapalha de viver o teu evangelho, porque a tua palavra está falando isso a meu respeito, que eu consigo viver livre na presença de Deus. Isso é orar a Bíblia, pegar a Bíblia e orar ela, orar o que está escrito nela, porque não está escrito por estar, está escrito para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Então, quando nós pegamos a palavra e oramos ela a nosso respeito, ela foi escrita para nós, a gente lê para todo mundo, foi escrita para mim, foi escrita para você. No versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele, né? Li aqui, o 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele nós vamos viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que palavras abençoadas, né, que Deus deixou aqui, palavras de verdade. Porque se isso entra na nossa mente, no nosso espírito, eu vou começar a orar: Senhor, eu declaro que eu estou morto para o mundo, morto para as coisas prazerosas, mas que são pecado, morto para isso, e vivo para o Senhor. Vivifica a tua palavra na minha vida, vivifica a tua obra na minha vida, me faça viver isso, me ajude a viver isso, porque é isso que está escrito. Aí a gente acorda de manhã declarando isso: eu declaro que eu deixei tantas coisas para trás, porque eu quero viver para Deus, assim como está a palavra de Deus. Aí Deus vai convertendo, né, os nossos desejos, as nossas vontades, nós vamos convertendo ela à vontade de Deus também, e as coisas começam a funcionar dentro da palavra. Mas isso é dia a dia, isso é processo, mas isso é querer, isso é orar, isso é buscar. Aí sim, nós vamos viver a vontade de Deus a cada dia, sabendo que todos nós somos sujeitos a errar ainda. Todos nós, mesmo com toda a palavra, somos sujeitos a erro. Mas aqui está dizendo que nós não podemos ser escravo do erro, estar preso. Se eu estou preso, eu tenho que ser liberto. Se eu preciso ser liberto, eu tenho que invocar Jesus.
conforme nós falamos aqui domingo à noite, a missão dele é libertar o cativo da prisão. Então a gente vai falar, Senhor, exerça, né, a tua vontade, o teu poder sobre a minha vida e me liberte de toda prisão em nome de Jesus. Então nós lemos aqui que se nós buscarmos essa vida, nós vamos nos identificar com a vida de Jesus, porque ele nasceu, ele foi batizado, ele morreu e ele ressuscitou. Nós morremos já, nós já morremos. O nosso velório foi naquele dia que a gente decidiu por Jesus. Morremos para o pecado, para vivermos para Deus. A vida da nova natureza é viver daquilo que o Espírito quer. O Espírito quer a vontade de Deus. Com esse corpo que está aqui e com essa alma que a cada dia precisa ser curada e no final vai ser salva por Ele. Amém? Então a palavra vem para nos dar essa boa nova. Eu não vou ficar preso, pelo contrário, eu vou viver a vontade de Deus. E a prática disso todo dia, né? Então Deus vai derramando o poder dele sobre nós, para a gente poder falar não para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é? Se uma pessoa nos chama para conversar e começa a conversar sobre coisas que é pecado, porque está vivendo, porque já viveu, porque está querendo, eu vou falar não, isso não, eu não como mais isso não entra na minha roda de conversa, eu vou falar não. Agora, tem coisas que eu tenho que falar sim. Alguém te chama para vir para o culto? Sim. Te chama para orar? Sim. Te chama para ler a Bíblia? Sim. A Eliane chama todo dia, ela não cansa de chamar, meditando. Então, sim. Tem coisas que é não. Tem coisas que, mas eu vou deixar um amigo sem graça. É melhor deixar um amigo sem graça do que deixar Jesus. Deixa um amigo sem graça, deixa o vizinho sem graça, deixa o parente sem graça. Mas fala com ele, fala, isso não, isso sim. Então é determinação, né? Decisão, pesquisei no dicionário essa semana, decisão é determinação, é acordar decidido, determinado, eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida. Se eu estou com vontade, se eu não estou, já é outra coisa, mas eu quero viver a vontade de Deus, e Deus vai transformando, mas isso o quê? Numa prática diária. Lá em Lucas 9, vamos ver o que está escrito lá. Então, todo dia é uma luta, não é? Alguém mais luta aqui ou é só a gente? É luta, gente, até nós ficarmos aqui só na glória que não tem luta, mas para toda luta nós podemos vencer. Aliás, Jesus já escreveu sobre isso, ele falou que aquele que está nele é mais do que vencedor. Essa palavra não pode sair da porta da nossa geladeira, nem da nossa mente, porque ele falou que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor, vence o pecado, vence a fome, vence a falta de dinheiro, vence a pandemia, vence a guerra, vence a batalha, vence os vazios, vence os medos, vence ou não vence? Vence, porque se não tivesse vencido, ninguém estaria aqui, nós não estaríamos aqui, estou certo ou estou errado? Nós não estaríamos aqui, então nós já estamos vencendo, e nós vamos vencer em nome de Jesus. E aqui em Lucas 9, 23, aqui no título, aqui na minha Bíblia fala, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, não é carregar o madeiro, Jesus já carregou, está falando de compromisso, de decisão. Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha, você tem que falar não. Talvez para a pessoa mais que você tem que falar não é para você mesmo. Eu não vou errar hoje, eu não vou retroceder hoje, eu não vou me acomodar hoje, eu não vou aceitar isso hoje, eu não, porque a si mesmo se negue. Mas eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, mas quem decide caminhar com Jesus é um caminho de renúncia, do contrário nunca será o Evangelho. Agora, isso não impede da gente ter um momento de lazer, ter uma casa bacana, ter uma televisão, não é verdade? E outras coisas mais, um carro, e etc. Mas está dizendo que nós temos que renunciar a si mesmo, negar a nossa vontade, principalmente quando ela não for a de Deus, a si mesmo se negue. Aí está falando aqui, quantas vezes? Olha, o ano tem 365 dias, esse é o que é 366, né?
Então aqui está falando assim, olha, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E essa cruz não é um peso, né? Tem gente que às vezes tem uma situação difícil, às vezes até assim, alguém especial em casa, né? Assim, aí acha que aquilo é um peso, é a cruz. Não, isso não é cruz, não é isso. O Evangelho não está falando disso, não é cruz. Está falando de compromisso. Cada um pega o seu compromisso e segue com ele todo dia, negando a sua vontade. Você, eu já sei que isso eu não posso, eu não vou fazer, em nome de Jesus. Versículo 24: pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aí ele está falando aqui no Evangelho que a nossa vida, a nossa forma de viver, talvez nós vamos ter que perder renunciando, negando, deixando. Mas se eu deixar isso que ele está mandando eu deixar, no final eu vou ser salvo. E é possível sim ser criança cristã, adolescente cristão, jovem cristão, adulto cristão, casado cristão. Porque se eu entender isso nas fases, quando eu for casado, eu serei um casado cristão. Se eu não entender isso nas fases, eu não vou ser casado cristão. Se eu deixar para quando eu me casar, eu realmente ser um cristão, não vai dar certo, porque eu não serei um casado cristão. Vai ser um casal assim tão complicado e vai dar problema para onde passar. Por quê? Porque não vai ter entendido isso aqui. Para onde essa palavra? Para qual época da nossa vida? Para a época chamada hoje. Aí no versículo 25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Gente, o Evangelho é maravilhoso porque tem de tudo. E aqui Jesus ele fala assim, olha, o que vai ser de bom, de proveito, de ganho, de lucro, de felicidade, se o homem ganhar tudo o que ele quer, mas se no final não entrar, se no final não viver a eternidade. Eu brinco com a Helena que ela vai viver 130 anos, mas a eternidade é eternidade. 130 anos não é nada perto da eternidade. E lá na eternidade, nada do que nós conquistarmos aqui vai subir com a gente. E é lógico que eu não posso pensar que eu não vou conquistar nada. Claro que nós vamos conquistar sim, para a glória de Deus, né? Quem sabe os filhos e netos vão falar, se eu estou aqui hoje para a glória de Deus, o meu pai, o meu avô em Cristo conquistou isso, e com temor de Deus estamos aqui hoje. Mas é para a glória de Deus, porque para lá onde a gente vai, não tem nada disso. Tem algo muito melhor, que vai agradar o nosso espírito. Então Jesus continua falando acerca do Evangelho, do que é o reino de Deus, que aproveita o homem. No versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, algum há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Concluiu Jesus lá a sua fala. Mas nós temos que entender isso, não é que nós temos que renunciar, nos negar, dizer não para aquilo que a gente já sabe não é de Deus. E aquilo que a gente não sabe, vamos orar apresentando. É tão bom orar apresentando o dia de amanhã, o projeto futuro. Aí a gente apresenta aqueles projetos gigantes, mas não apresentamos os pequenininhos. Sabe, a gente apresenta o projeto de uma faculdade, que é um curso de mais anos, um valor considerável, mas não apresentamos o dia do feriado. Né, Senhor, eu apresento o dia 2, que é o dia de feriado, nas tuas mãos. Eu só vou fazer se o Senhor quiser que eu faça. Se o Senhor não quiser, eu não vou, eu não faço. Porque é nesses dias bobinhos que a gente às vezes cai, tem laço lá. Mas se a gente orar, nós vamos e não vamos cair no laço, mas nós vamos, tem laço para todo lado. Então a gente apresenta as coisas grandiosas, mas as pequenininhas, se eu estou indo para a igreja, me guarda na ida, me guarda lá e me guarda na volta. Aí, é um projeto pequeno, mas não pode ficar sem orar. É orar por tudo.
Olha, eu aprendi que até para o meu time tem que orar, e quando eu para ele esse ano que eu retomei a torcida, devido à forte influência, e aí, mas estava uma pindaíba, estava ruim demais, né? E ali nós começamos a orar, falei assim, Paulo Vitor, se não orar não vai dar não, Davi. E aí que agora não perde mais. Então, nós oramos antes da partida e oramos depois. Orar para tudo, para tudo, para tudo. O patrão está difícil hoje, já orou para ele. O colega do lado orou, está difícil, orou para ele. Né? Gastou, trouxe aqui para as intercessoras terça-feira orar, pode trazer, não pode? Traz os nomes. Então, a senhora aqui do lado, nossa vizinha, dona Rosalva, ela trouxe uma lista para a gente poder orar, assim, para a Eliane e a sua turma orar aqui façam isso, orem por tudo, e assim nós vamos aprendendo a dizer não para aquilo que é não, e sim, porque às vezes tem coisa que é para dizer sim, a gente fica com medo, aí já é outra oração, né, que a gente tem que fazer. Senhor, repreenda o medo em nome de Jesus, está vindo do Senhor, então vai ser sim. Vamos lá para Efésios 3,16, então esse é o Evangelho. Batismo e vida pós-batismo, no caso da nossa maioria aqui, é essa vida, essa é a vida de crente que eu quero para mim. Não estou falando que eu estou pronto, o fato de eu pregar aqui não significa que eu estou pronto, que eu não tenha dificuldades, fragilidades, é por isso que eu peço, ore por mim também, ore por nós, precisamos sim de oração. Então por quê? Porque nós estamos aqui sujeitos, né, a tantas coisas. Efésios 3, no versículo 16, quando a gente ali faz essa aliança com Jesus e mantém essa aliança, vem uma força sobre nós que é o Espírito Santo, para que a gente possa suportar essa vida aqui. Agora não adianta eu só passar pelas águas, eu tenho que manter firme nesta aliança. E aqui em Efésios 3,16 fala assim, olha, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, lá dentro. Quando a pessoa decide, e a gente decidiu, e quem não decidiu ainda vai decidir, talvez está me ouvindo, ou vai ouvir essa ministração depois lá no YouTube ou no site, quando a gente decide, qual força que vem sobre nós? O Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos dar poder, para nós vencermos todos os dias. Aí eu tenho que regar essa aliança, orando, negando aquilo que não vem de Deus. Às vezes a gente está vendo um filme, aparece um negócio lá no meio do filme, nem tinha sido avisado no trailer, você vai e pula, você vai e fala, eu não como isso, aí você dá um pula lá, continua o filme, mas não dá para comer certas coisas, não é verdade? Uma pizza inteira, às vezes uns pedaços você come. Eu, por exemplo, tiro assim um negócio que, né, um negócio que às vezes não dá, uma cebola, assim eu tiro, mas a pizza eu como. Então tem coisas que dá para tirar, tem coisas que tem que jogar tudo fora, né? A gente vai discernindo, amadurecendo, né? Nem tudo é do diabo, é bem verdade, a gente tem que discernir, saber, né, como é que são as coisas. Semana passada fomos orar numa casa, tinha uma baita lá de todo tamanho, mas glória a Deus que eles chamaram a igreja para orar. A gente vai lá falar lá da santa de todo tamanho? Claro que não, vamos fingir que ela nem está lá, vamos concentrar no caso e orar em nome de Jesus. Então vem uma força, é o poder do Espírito Santo. Eu ministrei aqui numa das ceias de virada de ano, né, que lá no Salmos 92, fala que com o Espírito Santo nós temos um poder do tamanho de um boi selvagem. A gente fica forte, poderoso, para poder o quê? Vencer o pecado. É para isso, né? Vencer o pecado, vencer as tentações, vencer os pensamentos de derrota, vencer as propostas do inferno e permanecer firme. Aí eu tenho que regar isso todo dia. Por isso que Deus inventou o negócio do congregar. Foi Ele que inventou, não fui eu. É Ele que inventou, para a gente ir recebendo, né, as orações, recebendo a palavra, louvando ao Senhor. Na hora do louvor, às vezes a gente está tão tenso, a gente consegue soltar um pouquinho e fica leve. Tem dia que eu vou ministrar aqui, quem está tenso sou eu. Aí às vezes na hora do louvor eu consigo dar uma soltada, e quando chega aqui, domingo à noite, eu achei que não ia dar, né? Mas graças a Deus veio, e Deus deu uma unção, e eu consegui pregar aqui, né? Então assim, todo mundo passa por luta, mas qual é a diferença? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós buscarmos Ele,
colocarmos uma música, não digo só gospel de vários estilos, mas um louvor que te leva a ter um encontro com Deus de novo ali naquela hora, com certeza vai te fortalecer, vai me fortalecer. Amém? Essa é a vida pós-batismo. Batismo significa isso. Eu vou viver isso. Mas a minha carne não quer, mas ela agora não, ela perdeu a vez aqui, não é? Então, esse novo nascimento, viver isso, né? Ali a gente não está mais sozinho. O bacana é isso. Vamos ver lá 2 Pedro 2,9. Depois que eu fiz essa aliança, acontece um negócio. Acontece que nós agora não estamos mais sozinhos. E nós não podemos andar sozinhos. Glória a Deus. Esses estudos, irmãos, que eu estou ministrando aqui, eu ministro ele desde a época que eu preparava pessoas para batismo e entrar na vida cristã, lá na Batista do Calvário Sede. São os mesmos versículos, são os mesmos estudos, estão aqui há um tempão. Não é? E Deus colocou no meu coração de ministrar para toda a igreja. Eu vou falar para vocês, essa semana eu e Eliane fizemos uma visita, para uma pessoa, talvez ex-kardecista, né? Ex-espírita. Eu não sei se é ex ainda, mas não vai lá, né? E parece que não vai, mas, enfim. E ali foi falando, olha, lá funciona assim, e glória a Deus, fomos abrindo a Bíblia e falando, mas a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala aquilo. E por que eu sei disso? Porque um dia resolvi estudar esses estudos que eu estou dando para vocês. Um dia o pastor virou para mim e falou assim, olha, para mim e para a Eliane, toma aqui esses estudos, engole, come. E aí nós fizemos isso. E muita coisa que eu estou ministrando aqui, eu sei de cor onde é que está. E horas que eu não sei, eu entrego a Bíblia para quem está do meu lado e a pessoa encontra. Mas vocês entendem? Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu não quero ser esse injusto, nós já somos justificados, amém? E Ele nos livra da ira vindoura, conforme a pregação de domingo à noite. Versículo 10 agora. Especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões, esses vão lá para o juízo, e menosprezam qualquer governo. Eles menosprezam qualquer governo. Jesus não é governo na vida deles, o Espírito Santo não é governo na vida deles, não respeita a liderança de forma alguma. Esses estão lá, se não arrepender, é dia do juízo, não sou eu, é a palavra que está dizendo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Mas esses, muitos ainda se converterão, né? E outros estão se convertendo. Né? Então, eles vão para lá. Mas se nós formos lá no 1 Pedro, no capítulo 2, agora 1 Pedro, nós vamos ver que nós não fazemos parte desses. Ou se ainda temos, porque não era esse texto que eu ia ler não, ele ia ler 1 Pedro, mas foi esse que apareceu aqui, Deus deve estar querendo que eu fale esse, que é 1 Pedro, viu, Arthur? Aí o que acontece esse, se não se converter, vai para o dia do juízo. Mas se nós ainda temos uma dessas características, a gente tem que pedir ao Senhor, tira de mim. Né? Tira de mim. Agora nós vamos para o texto do estudo, né? O texto do estudo, gente, é Deus que quis que eu lesse ali, ou então a mão do Arthur que acessou lá. 1 Pedro 2,9, eu sei que no final tudo está no controle do Senhor Jesus. Vós porém, aí está falando de nós, fala um amém aí. Vós porém, ei Arthur, vós porém, sois raça eleita, está falando, sacerdócio real, nação santa. Olha gente, ele está falando, é para você isso aqui, olha, não é verdade? Quando você está lá deprimido, está lá triste, está lá chorando, está lá ninguém gosta de mim, abre o evangelho, porque Jesus tem uma carta de amor. Vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nem de você é, a fim de, aí tem um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim que antes não erais povo. Quando é que a gente se tornou povo? Nós que não somos judeus. Quando a gente levantou a mão, Israel, e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos povo de Deus. Agora não é que a gente entrou numa igreja e não pode fazer o que o outro povo, não é isso que não pode.
É porque o povo de Deus é tão privilegiado que não precisa fazer algumas coisas para ser feliz. Não precisa fazer algumas coisas, porque Deus já nos ama tanto que Ele já tem um outro plano para nós, um outro propósito para nós. Aí Ele fala, olha, mas agora sois povo, agora sois povo, ou, né, a partir de agora você tomou uma decisão, você é povo de Deus, você é diferente, você é nazireu, você é separado. Uns de uma forma, servem de uma maneira, outros de uma outra forma, cada um é a bateria, o outro está no louvor, o outro prega a palavra, um outro visita, o outro evangeliza, a outra faz unha e vai levando os outros para Cristo, cada um de um jeito, mas está ali agora, nós somos povo, Arthur. Nós entramos, era para o judeu, eu não sou judeu, sou brasileiro, mas Deus me incluiu, Deus incluiu você, Deus nos incluiu. Ele falou assim, agora igreja, nós somos povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, não tinha, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Então o novo nascimento, ele nos torna membro da igreja de Deus, compostas por pessoas salvas, mas que devem perseverar no caminho, perseverar desenvolvendo a sua salvação, perseverar negando a si mesmo, mas entendendo, olha, Deus tem um negócio especial comigo, que sou a igreja que nós cantamos aqui, é o leão e a igreja, anda junto. Agora nós deixamos por causa disso de ser independente, porque ali está no plural. Pedro falou, vocês, na nova tradução, linguagem de hoje, pastor Rodrigo, vocês, que antes não era povo, família, agora é. Então quer dizer que eu não estou mais sozinho, eu não vou viver uma vida independente, eu não vou viver solto tão somente. Por quê? Porque eu já estou agora num corpo, eu sou dependente de um corpo. Aí onde está isso? Lá em Efésios 2,19 também fala sobre isso. Vamos lá, tu acerta esse dedinho aí. Efésios 2,19, Efésios capítulo 2, versículo 19, olha bem, Efésios 2,19, você que está em casa, ore também para a gente fazer nossas transmissões, para a gente fazer as transmissões das lives com os vídeos, a gente precisa de um celular exclusivo para isso, mais alguns cabos, pedestal, suporte, e uns detalhes mais, e gente, né, porque a gente já está dando pirueta aqui, para fazer de tudo, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Aí todo mundo vai sair no vídeo, e a galera vai ver, né, e vai ouvir a palavra também. E Efésios 2, no versículo 19, já está aqui então, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas agora concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ele fala o que está aí na NVT, que é uma versão diferente. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Quando eu puder, eu quero comprar uma Bíblia dessa para mim, NVT. Membros da família de Deus. Membros. Nós não estamos mais isolados. Quer dizer que o membro da família de Deus tem direito à oração, tem direito a ser atendido pelos pastores, tem direito, o visitante a gente atende, mas o membro, nós estamos aqui para fazer isso, né? Nós estamos juntos, mas também não é só nisso, é junto mesmo, né? Não estamos assim para lá e para cá, o que um faz interfere no testemunho do outro, porque Jesus disse lá que o pão é nosso, o pecado é nosso, então não tem como nós andarmos assim totalmente separados. A minha rede social, faço o que eu quiser, peraí, ninguém aqui mais, além das minhas filhas, assina Teixeira, mas se quiser pode assinar, mas todos nós assinamos Jesus Cristo, assim como o Cristiano e a Sônia, né? Que privilégio, meu Deus do céu, queria ter no meu nome também. Então, mas é isso, por quê? Porque nós somos um povo só, né? Se eu fizer qualquer bobeira por aí, vocês vão sofrer. Por que vocês vão sofrer? Porque as pessoas vão falar com vocês, aquele cara era pastor seu, vocês vão doer o coração. Gente, a gente tem visto troca de pastores, temos assim tantas situações acontecendo ao mesmo tempo aí fora, e pastor que não está mais na igreja, a culpa não é dele, é opressão e outras coisas mais, a igreja sofrendo, mas também não queremos ficar enganados achando que a nossa igreja está top, né? Procurem ajuda se necessário for,
mas estamos juntos, sabe? É a mesma família. É batizar e entrar na mesma família. Outro dia nós fomos lá visitar a família do Arthur, à tarde, lá, dar um abraço lá, né, Arthur? E assim queremos fazer, mas todos juntos. Então, o meu testemunho, ele impacta, não é no outro testemunho, impacta nos outros membros. Por quê? Porque é um corpo só. Ter essa consciência é muito importante. Nós temos tido esse privilégio no sábado de receber os meninos para lá e para cá. Então, nós que já estamos aqui, nós temos que entender que nós temos que ser um testemunho para os que estão chegando. Um testemunho para os grandes desafios que nós temos. Virão outras pessoas aqui para a igreja. E nós que já estamos, temos que ser esses testemunhos para essas pessoas que estão vindo, que não compreenderam a fé. Às vezes já congregou em outro lugar e não compreendeu ainda que o evangelho é isso aqui. Mas é isso aqui. E nós vamos lutar. Digo nós porque eu também estou nessa luta. Então, quando a gente vai entender, nós entendemos, agora nós estamos numa família. Essa família ceia, essa família nega o pecado, essa família vive a doutrina bíblica, essa família luta contra o pecado, essa família tem limite, né? Assim, somos pessoas limitadas, essa família tem que batalhar todo dia. É assim, o evangelho é assim, a vida é assim. Mas entendendo que nós somos uma família de Deus e que ela pode continuar crescendo, estamos no mesmo corpo. Aqui no estudo está escrito assim, olha, podemos então participar da ceia do Senhor juntos, que é o símbolo desse nosso compromisso com o corpo e do entendimento, que é o sangue do Senhor Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, poderoso para nos dar salvação, cura, libertação e vida eterna. Estamos juntos, inclusive a ceia é isso, né? A celebração do corpo. Por isso que é bom a gente estar sempre junto. Agora em novembro, que vai ser no segundo domingo, então deve ser dia 8, né? Dia 8, depois dos feriados. Nós vamos fazer apenas na reunião das 10, tá? Mas a nosso alvo é esse, né? Aquele que é corpo, estar junto para celebrar ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, nós vamos terminar lá, 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Então, a nossa preocupação, né, é ensinar a palavra, porque a palavra, ela nos exorta, é verdade, mas ela nos ensina, né, ela nos dá entendimento para a gente viver a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Nós somos uma família. O batismo, essa aliança com o Senhor Jesus, nos torna membro da mesma família. Família que alegra, né, quando algum membro da família se alegra, mas família que entristece quando um membro da família fica triste, ou dá motivo para a gente poder ficar triste. 1 Coríntios 10, 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Né? Ali, nós estamos ali na ceia, o cálice, ali não significa isso? Comunhão, o pão que partimos não é a comunhão do corpo? O corpo está junto. Então, se dá errado com alguém, tem que doer na gente. Se der certo com alguém, nós temos que ficar felizes, né? Muita coisa às vezes a gente não pode fazer, mas orar pode. Ficar triste um pouco pode. Ficar alegre quando é o caso, pode, né? Dá muito joinha assim quando você está alegre junto com ela, né? E assim, glória a Jesus, porque somos um corpo. No versículo 17, o que está escrito? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo corpo, do mesmo pão. O que nos liga? A aliança em Jesus. Gente, quebrar a aliança, é claro que tem que quebrar as alianças erradas, é um custo para quebrar, mas em nome de Jesus pode ser quebrada mesmo. Mas quebrar a aliança com Jesus dá ruim. Nós não podemos quebrar a aliança. Nós temos que, fizemos aliança, nós temos que permanecer com ela. Quebrou, tem que voltar, retornar e falar, Senhor, eu quero me realiançar com o Senhor de novo, porque é um erro negar a fé, é um erro viver uma outra vida. Por quê? Porque eu fiz uma aliança e o Senhor tem, é isso para nós, uma vida de aliança com Ele. Quem que Ele vai buscar? Os aliançados, a família, o corpo de Cristo, que somos nós. Amém? Fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus. A família,
o corpo de Cristo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida. Você conhece como que está a sua vida com Deus, como que está a aliança que você fez com Deus. Talvez ela já está precisando assim, de um lustre, né, de um negócio, de um cuidado, está desleixada, nem no dedo mais você coloca. Então, como é que está a sua aliança, como é que está a sua caminhada? Lembra lá do dia do seu batismo? Você passou pelas águas, você ali foi imerso ali nas águas, você se levantou naquele dia. Lembra lá do sorriso que você deu, as fotos que foram tiradas? Lembra, tem pessoas que devem ter foto do seu batismo até hoje, pregado em algum lugar, colocado num quadro, talvez está lá na rede social, talvez alguém está se lembrando do seu batismo. Se lembra daquele dia você fez uma aliança, você falou com Jesus: eu estou me aliançando através do batismo, eu creio pela fé no Senhor Jesus, coisas desse mundo para as coisas da carne. Lembra daquele dia, você se aliançou com Ele. Talvez você perdeu o machado, perdeu ali na caminhada, mas tudo o que Ele quer é que nós venhamos a renovar a nossa aliança com Ele e viver firme, como nós cantamos. Ele nos ama tanto, Ele nos ama e Ele nos quer aliançado com Ele, quer que construamos famílias aliançadas com Ele, quer que nós venhamos a viver essa vida, negando o mundo aí fora, mas vivendo uma vida com Ele, porque é possível ser feliz, é possível ser rico na presença dEle, é possível ter a vontade dEle ali na nossa vida, é possível ser próspero, é possível ter uma família, é possível ser cristão, é possível, porque Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Então eu quero orar com você que talvez entende que você precisa renovar a sua aliança, e como eu não vou chamar aqui na frente para aglomerar, nós vamos ficar com os olhos fechados, todo mundo, e você que entende que precisa renovar a sua aliança. Daqui uns dias eu vou fazer 15 anos de casamento, eu não sei se eu vou poder dar um lustre nessa aliança, como eu queria, né? Mas nós vamos fazer, talvez a gente faça isso, dá uma limpeza, ela vai ficar linda de novo. Se não der para ir lá na joalheria, a gente faz aqui em casa mesmo, mas talvez você está precisando de fazer isso também, né? Renovar a sua aliança com o Senhor Jesus. E se assim for, se for o seu caso, está todo mundo de olho fechado, levante sua mão, eu vou orar só com quem levantou a mão, e eu vou falar amém. Você levanta e abaixa rapidinho, ninguém vai ver, todo mundo está de olho fechado. Tem alguém aqui que entende, tem que renovar a sua aliança? Dá um amém, amém, pode abaixar. Se tiver, pode levantar as mãos, eu vou orar, você levanta e abaixa, não vai dar nem tempo, né? E nós vamos orar. Eu vou orar com essa mão que levantou, mais uma, amém. Nós vamos orar, Deus vai renovar, um lustre, vai ficar brilhando, você vai sair, você que está querendo, você não está fazendo nenhum compromisso comigo, nem de congregar aqui na igreja, nem de ser minha ovelha, nós estamos falando de aliança com Jesus. Talvez é hoje a sua oportunidade de falar: eu quero renovar. Jesus, passa o sangue do Cordeiro nessa aliança, limpa ela todinha, porque eu quero viver novinho. Pai, em nome de Jesus, quem levantou as mãos, Pai, é porque decidiu, quer viver, ó Deus, em nome de Jesus, essa aliança nova. Então vem com teu sangue agora, Pai, e vem, Deus, limpando por dentro e limpando por fora, porque ela vai brilhar, e esse que dá o brilho chama Espírito Santo de Deus, que está trazendo a luz, que está mostrando aonde, meu Deus, precisa essa pessoa pisar para agradar o Senhor e manter essa aliança renovada, e aonde, meu Deus e meu Pai, precisa deixar de pisar, precisa te pedir perdão, precisa viver, ó Deus, ali é em novidade de vida. Então, Pai, que essas alianças hoje sejam renovadas em nome de Jesus, meu Pai, e que nós possamos ter esse testemunho, ó Deus, de pessoas, ó Pai, que fizeram e refizeram essa aliança com o Senhor, vivendo o novo do Senhor a cada dia, vencendo o pecado, vencendo as trevas, dando testemunho que é possível ser cristão, é possível glorificar o teu santo nome, é possível dar testemunho de vida, é possível, porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim e para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, e entregamos cada um nas tuas mãos, e eu quero orar para todos os demais que já estão vivendo essa vida, que já estão com essa aliança limpinha e brilhando.
Ó Deus, para que continue brilhando, para que continue limpa, para que cada dia, Senhor, a gente olhe para essa aliança que às vezes é invisível, às vezes não tem nem mais a foto lá do dia do batismo, mas o Senhor é Deus para até trazer essa foto de novo, para lembrar dessa aliança, e assim, meu Pai, viver essa aliança com o mesmo amor, meu Pai, que aquele dia se aliançou com o Senhor. Ó Deus, e se naquele dia se aliançou sem amor, porque é alguém da piscina, talvez foi até o pastor, mas o Senhor pode dar esse amor agora. O Senhor pode dar esse amor agora, porque ali quando passou pelas águas não foi em vão, foi feito de verdade, foi feito na terra. Então, Pai, que essas alianças todas, essa incluindo a minha com o Senhor, ó Deus, brilha a cada dia, que essa chama, que esse fogo que nunca dorme, meu Deus Santo, possa queimar dentro do nosso coração, esse amor pelo Senhor, de viver essa fé, de querer a Tua palavra, de querer Te louvar, de querer Te servir. Meu Deus, que nós possamos voltar a esse primeiro amor, que nós possamos passar a chorar mais quando a Tua palavra falar conosco, que Deus, que no louvor a gente já se quebrante, que ao ler a Tua palavra a gente já se quebrante, que ao ver o Teu mover a gente se quebrante. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver esse primeiro amor. Então, Pai, nós queremos sair daqui dessa reunião, ó Deus, aquele que está em casa também, eu ministro sobre cada um, meu Deus, para que nós possamos sair daqui apaixonados, amando Jesus, querendo Jesus e sonhando com Jesus, para viver a Tua vontade, as áreas da nossa vida. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo, cada um que é membro dessa igreja, Fé em Cristo, mas cada um que é membro dessa igreja, chamada a Igreja de Cristo em Manhuaçu e na face da terra, eu abençoo pela fé cada um, eu ministro a paz do Senhor Jesus Cristo na vida, na família, no coração de cada um. Eu ministro, Deus, esse caminho, ó Deus, e essa luz que leva à vontade de Deus na vida de cada um, para a glória de Deus, o nosso Pai. E se você crê assim, dê um aplauso ao Senhor Jesus, agradeça a Ele, porque Ele nos ama. Ministração da Palavra de Deus, a qualquer momento, só aqui, na Fé em Cristo.